Bom, então, né, como havia esquecido de colocar a aula para gravar desde o início, só vou repetir a parte mais importante. Né? Integral é a antiderivada ou a primitiva da função derivada. Né? Então, se eu faço a derivada de uma função, né, por exemplo, se eu tenho aqui a função f de x é igual 2x à quarta menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. Se eu fizer a derivada disso daqui, né, o f' de x, eu vou encontrar baixo o 4 multiplicando, né, dá 8x3 menos 3x ao quadrado mais 8x mais 0, porque a derivada de 1 é 0. Então, se eu pegar, né, e calcular a integral dessa função aqui, que foi derivada, eu vou encontrar a função primitiva novamente. Né? Quando eu calculo a integral dessa função, f', que é uma função que foi derivada, né, eu vou voltar para a função primitiva. Logo, a integral é a antiderivada, ou seja, ela desfaz o que a derivada fez. Quando eu calculo a integral de uma função, eu estou fazendo a operação inversa da derivada. Consequentemente, eu estou encontrando a função primitiva novamente, exceto o termo c, porque a derivada de qualquer constante vai ser sempre zero, então não dá para saber qual é o termo c. Né? Esse termo c pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, um número negativo, positivo, qualquer número que a derivada vai dar zero. E aí eu disse que a regra para calcular a integral de uma função, ao contrário da derivada que diminui 1 no expoente, a integral soma, né? Então, integral de x elevado a n, para resolver, eu faço x elevado a n mais 1, esse n é um número qualquer, né? Dividido por n mais 1, ou seja, eu somo 1 no expoente e divido pelo novo expoente obtido. Mais c, né? Essa c é a constante que quando a gente deriva dá zero e não dá para saber quem é essa constante. E quando n for igual a menos 1, né, quando eu vou calcular integral de uma função em que o expoente é menos 1, aí eu vou falar que a derivada dela é ln de x mais 1. Ln da variável mais 1. Se aqui é x, fica x. Se aqui é y, fica y. A letra que tiver elevada a menos 1, né, vai servir aqui, né, vem aqui para o módulo, ln desse número, mais a constante c. E eu comentava que nem sempre esse x elevado a menos 1 vem explícito, dessa forma, visível. E aí ele pode vir 1 sobre x, porque quando você faz 1 sobre x, escreve a variável passando para o numerador, o expoente muda. Então, esse 1 aqui que está positivo, ele fica negativo. E 1 sobre x vezes dx é a mesma coisa que dx sobre x. Então, ele pode vir dessa forma aqui, ou dessa outra forma aqui. Que também é a mesma coisa de x elevado a menos 1 dx. E aí, quando formos calcular a integral de uma função em que o expoente for igual a menos 1, ao invés de somar 1, porque se eu somar menos 1 mais 1 dá zero, a variável vai desaparecer. Então, eu faço ln do módulo, né, dessa base aqui, mais a constante c. Basicamente, uma integral representa o valor de uma área. Você pode estar se perguntando, para que, né, vou usar algo tão elaborado como as integrais para calcular uma área que eu já sei calcular? Lá no ensino médio, nós aprendemos a calcular a área do retângulo, que é comprimento vezes largura, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, a área do quadrado, a área do losango, a área do paralelepípedo, do paralelogramo, né? Então, nós aprendemos a área do círculo. Então, se tem fórmulas prontas, né, para calcular a área dos polígonos, para que então usar a integral? Porque nem sempre as regiões para determinar a área vêm em forma de um polígono. Né? Por exemplo, se eu for calcular a área colorida aqui, não é um trapézio, não é um triângulo, não é um retângulo, não é um paralelogramo. Que tipo de figura que é essa?
não tem uma fórmula pronta e acabada. Daí nós vamos recorrer à integral, né? Para calcular a área desse gráfico aqui, a área abaixo dessa curva, essa curva aqui é uma função, e por sinal aqui é uma parábola, né? Uma f de x igual a x ao quadrado, então isso aqui é uma parábola. Né? Mas o interesse é calcular apenas essa área aqui, ó, do intervalo de menos 6 a 1,4. E daí bastaria calcular a integral definida. O que é integral definida? Que aí eu vou delimitar, né, eu vou definir o intervalo que eu quero. Do 0,6 até 1,4. Aí, além de calcular a integral, após calcular a integral, eu vou substituir. Né? X ao quadrado, a integral seria x ao cubo sobre 3, então ficaria 1,4 ao cubo sobre 3 menos 0,6 ao cubo sobre 3. E daria, né, eu conseguiria encontrar a área dessa região aqui, né, por meio da integral. No caso, se fosse para calcular por meio das fórmulas conhecidas lá no ensino médio, não seria possível, porque não é um polígono determinado. Né? Isso aqui tem uma curva, e aí não tem como calcular por meio de uma fórmula pronta e acabada. Então, a integral de uma função f de x dx vai obter uma função g de x mais uma constante c, a qual nós não sabemos quem é esse c. F de x, né, a função que vai ser integrada, né, então é a função conhecida, é a função dada para calcular a integral. G de x mais c é a primitiva de f de x, né, então esse g de x mais c é a primitiva dessa função f de x, porque essa função f de x representa a derivada, e quando eu faço a integral eu vou encontrar a função antiderivada, ou seja, a função primitiva, mais c. Mas o que significa dizer que g de x é primitiva de f de x? Quer dizer que quando g de x é derivada, encontramos a função f de x como resposta. Então, se eu pegar a função g de x e fazer a derivada dela, eu vou encontrar a função f de x. Se eu tenho a função f de x, calculo a integral dela, eu vou obter a função g de x. Então, né, a integral é a operação inversa da derivação. Bom, atenção. Sempre que resolvermos uma integral indefinida, deve aparecer aquele c no final, que é chamado de constante de integração. Essa constante aparece porque a derivada de uma constante é zero, e então podemos haver uma família de funções do tipo g de x mais c, em que muda apenas o termo, né, constante. Daí fica esta forma geral para a integral de uma função. Sempre vai ficar obter uma função mais c, que representa uma constante. Por exemplo, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é a função derivada já. Se eu fizer a integral de x ao quadrado de x, eu vou obter a função g de x, que seria a função primitiva. Veja que se eu derivar essa função aqui, eu vou obter a função, né, f de x. Por quê? Como é que a gente fazia a derivada disso aqui? G' de x é igual, esse 3 baixa para cá, diminui 1 lá no expoente, 3 menos 1 dá 2, sobre 3. Cortamos 3 com 3, g' de x é igual a x ao quadrado. Se eu fizer a integral disso daqui, eu vou obter a função primitiva de volta. Né? Isso aqui é a função primitiva. Quando fizemos a derivada, encontramos x ao quadrado. Se eu fazer a integral de x ao quadrado, eu vou voltar para x ao cubo sobre 3, que é a função primitiva. Os elementos de uma integral. Dados integral de f de x dx igual f de x mais c, com c e r, né, com c pertencente aos números reais. Nesse integral indefinido da função f de x, é f de x mais c, ou seja,
Isso aqui é a derivada, vai encontrar a função primitiva mais uma constante. Esse símbolo representa o símbolo de integração, f de x é a função do integrando, e f de x de x é o integrando. Propriedades fundamentais para resolver uma integral. Integral do produto de uma constante por uma função é igual ao produto da constante pela integral da função. Isso quer dizer que, se eu tenho uma função f de x dx multiplicando por uma constante qualquer, eu posso calcular a integral da função, multiplicar pela constante. Ou seja, essa constante, ela sai, né, e calcula a integral da função normal e depois multiplica pela constante que saiu. De um modo semelhante ao processo de derivação, quando há uma constante multiplicando uma função e ao derivarmos a expressão, temos o produto da constante pela derivação da função. Na integração de uma função, qualquer constante que esteja multiplicando esta função pode ser retirada do integrando e multiplicar o resultado da integração. Segunda propriedade. A integral de uma soma ou subtração de duas ou mais funções é dado pela soma ou subtração das integrais dessas funções. Então, você tem integral da função f de x, somando ou subtraindo com a outra função g de x, mais uma outra função, então calcula separadamente. Integral da função f de x, depois integral da função g de x, depois integral da função h de x, mais e assim por diante. Até calcular a integral de tudo. Então, agora, colocando em prática o que nós vimos aqui de definição, de teoria, né? Nós vimos aqui que integral é a operação inversa da derivada, e quando eu calculo a integral, eu vou encontrar a função primitiva somando com a constante c. Nós vimos os elementos da integral, vimos também algumas propriedades, né? E agora vamos colocar em prática a parte teórica que nós acabamos de ouvir agora. Bom, então calcule a integral das funções abaixo. Integral de 3x ao quadrado menos 12x mais 6 dx. Para mim calcular a integral dessa função, como a regra está lá em cima, deixa eu encontrar ela, que soma mais 1 e divide pelo novo expoente. Cadê a regrinha? Cadê a regrinha? Aqui, ó. Integral de x elevado a n dx. Vai pegar o x, soma 1 no expoente, ó, o n aqui, n mais 1, dividido pelo novo expoente, n mais 1 mais c, quando n for diferente de menos 1. Se o n for igual a menos 1, é ln do módulo da variável, no caso aqui a variável x, mais c. Então, vamos retornar lá e aplicar essa... Veja. Então, eu vou colocar 3 vezes x, soma 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, menos 12, x, quando não tem expoente aqui é 1, então vai ficar 1 mais 1, que é o da regra, dividido por 1 mais 1, mais esse 6x, quando não tem x, porque x é elevado a 0, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, se eu tenho 6, é a mesma coisa de 6x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1, 1 vezes 6 dá 6. Por isso que precisa de aparecer um x elevado a 0, porque não vai alterar nada. Né? Mas para mim calcular a integral, eu tenho que saber que esse x, que esse 6, é o coeficiente de x elevado a 0. Então vai ficar 6x elevado a 0, toma 1, dividido por 0 mais 1, e aí mais a constante c, que nós vimos lá. Então veja, 2 mais 1 é 3. 3 dividido por... Vamos fazer isso aqui, vou fazer mais passo a passo. Vai ficar 3x, 2 mais 1 é 3, sobre 2 mais 1 é 3, menos
12x. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1, 2. Mais 6x. 0 mais 1 é 1. 0 mais 1, 1. Dividir mais C. Né? Mais C. E esse C nós sabemos que representa uma constante. Né? Mais C. E daí, o resultado fica 3 vezes x ao cubo dividido por 3. Eu posso simplificar o 3 com esse 3. Então, vai ficar x ao cubo mais, aliás, mais não, menos 12 dividido por 2 é 6, então 6x ao quadrado. 6 dividido por 1 é 6, então mais 6x mais c. Pronto. A integral da função, né, dessa função aqui, é isso daqui. Veja que se eu calcular a derivada disso daqui, eu vou obter de volta essa função. Vamos calcular a derivada dela, só para a gente ver? Eu vou calcular a derivada dessa função aqui e vou obter a função de volta. Olha, eu vou fazer isso aqui, é a função, vou pôr ela maiúscula aqui, f de x, é a função primitiva. Se eu fizer f' de x, isso aqui eu só estou tirando a prova. Desce 3 e diminui 1. 3, 2, 3 menos 1, 2. Menos, esse 2 está multiplicando, a expoente desce multiplicando, menos 2 vezes 6 dá menos 12, x, 2 menos 1, 1, mais 6. Aqui é 1, desce multiplicando com 6, 6 vezes 1, 6, 1 menos 1, 0. X elevado a 0, que nem precisa colocar. Né? Então, mais derivada de uma constante c é 0. Olha, 3x ao quadrado menos 12x mais 6. 3x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, aqui, né, nesse exemplo, nós vimos que a integral aumenta 1, uma unidade no expoente, divide pela nova potência. O resultado da integral é a primitiva, é a função primitiva. E quando eu calculo a derivada da integral, né, eu vou obter aqui, ó, a função derivada. Bom, letra B. O que mudou na letra B em relação à letra A? Somente menos 7, né? Tentem fazer aí. O que vocês vão encontrar na resposta da letra B? O que aconteceu? Que hoje a turma não está pouca, só tem 13. Cadê os demais alunos? Tem alguma outra atividade na faculdade? Não tem não, professor. Nossa, hoje tem muito pouco aluno. Bom, eu acredito que já deve ter vocês terem aí tentado fazer. Né? Então, vamos calcular a integral da função 3x ao quadrado menos 12x menos 7. Para calcular a integral, eu vou fazer 3x. Aí, o que eu vou fazer com o expoente? Somar 1. Né? Nós vamos somar 2 mais 1, 3. E divide pela nova potência, 3. Menos 12x. Aqui é 1. Então, vai somar 1 mais 1, 2. Aí divide por 2, a nova potência. Menos 7. Aqui não tem x, então é x0. 0 mais 1 dá 1. Então, x elevado a 1, dividido por 1, mais a constante c.
3 simplifica com 3, então vai ficar x ao cubo menos 12 dividido por 2 dá 6, x ao quadrado, menos 7 dividido por 1 dá menos 7, x mais c. Essa é a integral da função da letra B. Vamos passar agora para a letra C. Tendem fazer a letra C. A coisa que mudou também foi aqui, ó, só esse aqui. Ó. Bom, continuando na letra C, vai ficar 3x, 2 mais 1, 3, dividido por 3. Menos 12, x, 1 mais 1, 2, dividido por 2. Menos 3 sobre 7, aqui tem um x0, 0 mais 1, dá 1. Então, x elevado a 1, dividido por 1. 3 corta com 3, vai sobrar x ao cubo. Menos 12 dividido por 2 dá 6, x ao quadrado, menos 3 sétimos dividido por 1 dá 3 sétimos. X mais C. Mais C. Mais C. Tentem fazer também a letra D e ver o que, né, vai encontrar como resposta. Bom, fazendo a letra D. Então, nós vamos fazer menos 8, é o coeficiente, então ele passa multiplicando, normal, vezes x, 3 mais 1, né, soma, 3 mais 1 dá 4, sobre 4, mais 15 meios, vezes x, toma 1 no expoente e divide pela nova potência. 4 mais 1, 5, dividido por 5. Menos 13 quintos, vezes, quando não tem x aqui, é porque x elevado a 0. 0 mais 1 dá 1, então x1, dividido por 1. Mais a constante c. Daí 8 dividido por 4 é 2, então vai dar 2 x a quarta. 15 meios vezes 5 vezes 1 quinto, eu posso simplificar aqui, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Então sobrou 3 em cima e 2 embaixo. Então vai dar 3 meios de x a quinta. Mais 3 meios de x a quinta, né? Eu poderia fazer também. 2 vezes 5, 10. 15 sobre 10 simplifica por 3, simplifica por 5. Né? Daria 3 em cima e 2 embaixo.
menos 13 quintos vezes 1 vai dar 13 quintos. 13 quintos de x mais 5. O limite de aparecer, porque o expoente 1 não vai alterar. Bom, então já calculamos 4 integrais, né? Integral de 4 funções. E ainda temos aqui agora a letra E, para que vocês possam fazer. Deixa eu pegar um livro aqui. Tentem fazer a letra E, enquanto eu pego o livro. Professor, Oi. deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando o senhor colocou aqui, quando o senhor for montar 15 sobre 2, aí deu x à quinta sobre 5, eu vou colocar ele no dividendo aqui ao mesmo valor do expoente, não é? É porque a integral a gente soma 1 no expoente e divide pelo mesmo valor, né? Pela nova potência. Ó, 3 mais 1, 4. Eu vou dividir por 4. Ó, 4 mais 1, 5. Vou dividir por 5. Aqui ficou assim, ó. 15 meios. 15 meios vezes 1 quinto de x a 5. Conseguiu visualizar isso daí? Aham, não, eu entendi que agora era só para tirar a dúvida mesmo. Aí ficaria assim, ó, 15 vezes 1 dá 15, e 2 vezes 5, 10. Aí eu simplifiquei por 5, dividido por 5, dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2x, né? 3 meios de x à quinta, que foi aqui, ó. Então, ao invés de eu multiplicar 15 vezes 1, 2 vezes 5, se está multiplicando por 15 e dividindo por 5, eu já posso fazer simplificação aqui. Mas, se preferir também, pode fazer da forma que eu fiz aqui. Multiplica e depois simplifica. E no caso, tipo assim, se der... No caso, você vai ter... Eu fiz uma aqui da atividade do senhor para me ver aqui onde que eu vou encher o saco hoje. É isso aí, que bom, A letra né? B aqui deu 2x à quarta dividido por 4. Aí, no caso, na letra B das atividades já. Sei. Ficou como? Deu 3x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Menos 2x à quarta dividido por 4. Aí, quando você vai dividir, não dá um número inteiro, dá 0,5. Pode? Não, pode deixar em forma de fração. Pode deixar em forma de fração? Tá. Que nem que é 3 meios, tá vendo que foi em forma de fração? 13 quintos ficou em forma de fração? Pode deixar, não tem problema não. Tá, não, é porque eu vi o senhor fazendo aí, eu falei, não, vou perguntar antes que eu faça pode deixar em forma de fração. Tá bom. Assim como na derivada nós precisamos de expoente para subtrair 1, na integral nós precisamos do expoente explícito para somar mais 1. Né? E aqui o expoente não está explícito, né? Ele está
escondido. Quem que é o expoente de P? Aqui, no primeiro termo. É 20 vezes raiz cúbica de P, vezes raiz quadrada de P, a terceira, né? Então, quem é o expoente? Aí é só aplicar aquela regrinha que nós aprendemos lá na derivada, né? Que, na verdade, é uma regrinha da potenciação. Né? Lá nas propriedades de potência, livro do 7º ano antigo, agora 8º ano. Era a 7ª série, agora 8º ano. É só você pegar e fazer isso aqui, ó. A elevado a n sobre n é igual raiz m de A elevado a n. E aqui, quando é raiz quadrada, nós sabemos que é um 2. Então, vai ficar 20p. Ó, o que está na sombra vai para o Sol, e o que está no Sol vem para a sombra. Então, está na sombra vai para o Sol, vem para aqui, e o que está no Sol vem para a sombra. Menos, olha, esse 2 tem embaixo, ele tem que ficar em cima. Então, a outra propriedade, A elevado a n é igual a 1 sobre A elevado a menos n. Então, é o que eu vou fazer. Menos 5 vezes P elevado a menos 2. Porque o P ao quadrado estava embaixo, passei para cima no numerador, mudo o expoente. Menos 3 meios de P dp. Bom, então aqui eu não calculei a integral. Eu só preparei a função para determinar a integral, assim como fazíamos na derivada. Né? Na derivada, para a gente subtrair 1 no expoente, eu tinha que ter um expoente. Né? E ele teria que estar em cima, como os demais, como apareceu aqui. Só que, ao invés de eu subtrair como fazíamos na derivada, na integral vamos adicionar 1. Então, vai ficar 20 P. Aí, 3 meios mais 1. Então, vou fazer 3 meios mais 1. Como os denominadores são diferentes, tirando o mínimo entre 2 e 1 vai dar o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 5 meios. Então, 3 meios mais 1 deu 5 meios. 5 meios dividido por 5 meios. Menos 5 vezes P. Esse menos 2, quando eu somo mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Dividido por menos 1. Menos 3 meios de P. Quando não tem é 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2. Mais C. Bom, então, melhorando aqui, né? Divisão de fração, ó, 20 dividido por 5 meios. 20 dividido por 5 meios, 20 dividido por 5 meios. Repete a primeira fração, 20, vezes o inverso da segunda fração. 5 meios é 2 quintos, o inverso. Né? 20 vezes 2 dá 40, dividido por 5, 8. Então, aqui, né? Aqui deu 8, né? Então, essa divisão, 20 dividido por 5 meios, dá 8. Então, vai ficar 8P elevado. Aí, já vou voltar esses 5 meios aqui, eu vou voltar ele para a raiz, conforme aqui, ó. Né? Então, vai ficar 8 raiz quadrada de P a 5. Professor, eu não entendi. Por que 3 sobre 2, o P elevado estava lá em cima elevado a 4, por que ele não existe ali mesmo? Não entendi. Está no enunciado, né? O final é 3 P elevado a 4 sobre 2, né? No final do enunciado da letra E. Daí embaixo, aí você falou que não existe o elevado.
foi falha. É elevado a 4, não é? 4 mais 1, 5. Então, aqui é um 5. Deixa eu consertar aqui. É que eu não vi o 4. Aqui é 1. Ou aqui é 5. 5 mais 1, 6. Então, vai ficar 6. 6. 4 mais 1, 4 mais 1, 5. Dividido por 5. Eu somo 1, aí eu vou obter um novo expoente e vou dividir pelo expoente novo obtido. Então, aqui, 20 dividido por 5 meios deu 8. E esse p elevado a 5 meios é raiz quadrada de p à quinta. Menos dividido por menos dá mais. O p está negativo, expoente negativo, eu passo ele para baixo para ficar positivo. O inverso de p é... é o 5, né? Já vou colocar o 5. 5 vezes 1 é 5. Então, deixa eu já colocar. Ou não, já posso colocar direto, né? Eu acho que vocês conseguem entender. Elevado a p. 3 meios dividido por 2. 3 meios dividido por 2. Repete a primeira fração. Vezes o inverso da segunda. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3 quartos menos 3 quartos de P. Aqui é 5, né? É 5. De P é 5. Aqui é 5, né? Aqui é 5. Eu tive que cortar aqui. Porque aquela hora que estava errado e eu só consertei na primeira linha. Então, aqui não. Aqui, ó. Professor, no caso aí, igual na anterior, o senhor tinha colocado, quando estava fracionado, o senhor colocou tipo 3 sobre 9, x e fez aquela regrinha do expoente igual ao dividendo. Quando é P assim, igual na de cima. Aí aqui nessa, o senhor, quando é P, tem que fazer de jeito aí? Não pode fazer do mesmo jeito do anterior, não? Mas eu fiz igual, ué. O que foi a diferença? Porque essa daqui, ó. Essa daqui ficou fração sobre fração. Não. Aqui, mas ó. 20p2 a terceira, menos 5p2 a... eu dividi. 20 dividido. Não, não é aí não, professor. Aqui? 5 meios? Aqui, ó. Deixa eu tentar explicar para o senhor ver se o senhor me entende. Na anterior... Qual? Letra E? Na letra E? Na D, se não me engano. Quando o senhor foi fazer, o senhor colocou, tipo... Isso. Ó, o senhor colocou 15 sobre 2, separou o x, fez e colocou o expoente igual ao dividendo, certo? Na de baixo, o senhor já fez diferente. Na qual? Aí aqui o senhor já colocou aqui, ó. 3 sobre meios p à quinta dividido por 5. Então, porque na verdade... É isso que confunde minha mente. Olha aqui, ó. Aqui, nessa daqui, na letra D, né? 5 meios. 15 meios vezes 1 quinta. É porque aqui, ó, tem um número 5 embaixo no denominador. Né? Porque aqui, ó, 5 é 4 mais... mas lá se o senhor fizesse, ia dar a mesma coisa, não? Aí, o que eu fiz? Eu fiz o cálculo aqui separado, mas o que aconteceu? Aqui eu simplifiquei o 15 com o 5. Aí deu 3 meios. Né? Ou poderia ter feito também. 15 vezes 1 dá 15, 2 vezes 5, 10. Aí simplifica por 5 e por 5 dá 3 meios. Da mesma forma que deu aqui, ó. Tá? 3 meios. Aí, agora, quando o expoente é uma fração, o expoente, aí eu tenho que usar, né, essa regra. Não, até aí eu entendi. Mas aí, se o senhor for ver aí, ó, quando é 3p à quarta,
3π² dividido por 2, certo? Aí o senhor colocou 3 sobre 2π² sobre 5. Vou fazer ela de novo. Aí bugou. Vamos fazer ela aqui desde o início. Eu não vi aquele 4, aí eu modificando aqui no meio, vocês... É porque ele tinha colocado errado o 2 lá no P, porque era 4, ele não tinha visto. Era um 4 e eu não tinha... Aí eu fui vendo aqui, eu não entendi. Eu vou porque a iniciar. de cima começou de um jeito, essa aqui já foi para de outro. É porque nós temos que olhar o seguinte: quem é fração? É o expoente ou o coeficiente? Se for o coeficiente, é uma forma. Se for o expoente, é outra forma, entendeu? Aí tem que ver quem que é fração. Vou apagar aqui também. Vou começar a ler isso para faz parte da regra. Não. O primeiro passo para mim fazer a integral, bem como a derivada, tem que ter os expoentes explícitos, né? Eles têm que estar invisíveis. Então, eu vou apenas retirar onde tem raiz, onde o expoente tem embaixo, eu vou passar para cima. Por enquanto, eu não vou calcular a integral. Eu só vou preparar a função para fazer a integral. Tá? Veja só, então. Eu tenho aqui 20 vezes P elevado a 3 meios, estou usando essa regra daqui, menos 5 vezes P elevado a menos 2, menos 3 meios, vezes P elevado a 4. Então, eu só preparei a função, né? Peguei os expoentes, coloquei tudo em cima, para que agora possamos calcular a integral. Então, eu ainda estou calculando a integral da função. Agora sim, eu vou calcular. Vai ficar 20 vezes P elevado a 3 meios. Para mim calcular a integral de P elevado a 3 meios, eu vou somar mais 1. Então, vai ficar 3 meios mais 1. Mais 1. E aí, né, como os denominadores são diferentes aqui, é 1. Então, o MMC de 2 e 1 vai dar o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5 meios. Então, aqui vai ficar P elevado a 5 meios. 5 meios. Dividido por 5 meios. Menos 5 P menos 2. Se eu somar mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Dividido por menos 1. Menos 3 meio vezes P. Olha, aqui é 4. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 5. Aí. Mais C. Agora sim, 20 dividido por 5 meios. Vou fazer a continha aqui, ó. 20 dividido por 5 meios. Divisão de fração. Repete a primeira fração, vezes o inverso da segunda. Ó, 20 vezes 2, 40. Dividido por 5, 8. Então vai ficar 8 P elevado a 5 meios. Menos dividido por menos dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. P elevado... Melhor esse 5. P elevado a menos 1. Menos 3 meios vezes 1 quinto. 3 meios vezes 1 quinto. Ó, aqui é 1, né? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar menos 3 décimos de
P elevado a 5 mais C. Agora, isso daqui eu vou voltar para a raiz, da forma que estava. É só fazer o inverso do que nós fizemos. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de P à quinta. Esses P menos 1 eu vou passar para baixo, da forma que estava. Vou usar essa regrinha aqui. Muda o expoente, faz o inverso da base. Então, se eu passar o P para baixo, vai ficar só o 5 em cima. Então, mais 5 sobre P, o índice ficar visível, menos 3 sobre 10, P à quinta, mais C. Agora sim, está pronto. Então, a integral da função da letra E, vamos obter como resposta 8 raiz quadrada de P à quinta, mais 5 sobre P, menos 3 décimos de P à quinta, mais C. Agora tentem fazer a letra F. 3 minutinhos para vocês tentarem fazer a letra F. Professor, vou pôr meu nome no chat, porque aqui tá tendo pique de energia. Tá bom, amor. O prefeito tá trocando as lâmpadas dos postes aqui para LED. Aí tem hora que cai, tem hora que não. Tá bom, então. Na letra F, então. Primeiro passo, eu vou preparar a função para ser integral. Então, vai ficar 5 x elevado a menos 1, porque aqui é 1, eu fiz o inverso, o sinal muda. Menos, esse 3 aqui ficou desnecessário, né? Porque 3 dividido por 3 vai dar 1. Mas imagine que fosse diferente. Eu vou fazer como se aqui fosse um outro número, né? Fazer o mesmo procedimento como se fosse diferente. Vezes x à quarta mais 4x menos 8. Ainda estou calculando a integral, só preparei a função. Agora, para fazer a integral disso daqui, nós vamos fazer o seguinte. Olha, se eu pegar menos 1 mais 1, dá o quê? 0. E aí nós não podemos fazer isso, nós temos essa regra. Quando for menos 1, nós fazemos ln, né? Cadê a regrinha? Cadê a regrinha? Mais em cima, né? Mais em cima, cadê? Fazemos ln da função. Aqui, ó. Quando estamos fazendo a integral de uma função. Quando o x estiver elevado a n, um número qualquer, basta somar n mais 1 dividido pelo novo expoente n mais 1 mais a constante c. Agora, quando for menos 1, né, ou 1 sobre x, ou dx sobre x, que é a mesma coisa, né, aí nós não podemos somar mais 1, nós fazemos ln do módulo x. Então, vamos voltar lá, ao invés de somar mais 1 no menos 1, a gente vai fazer ln do módulo de x. Então, vamos voltar. Eu ia aplicar essa regra. ln do módulo de x. Então, vai ficar 5 vezes ln do módulo de x. Agora, menos 3 sobre 3
vezes 4 vai somar mais 1, então x, 4 mais 1, 5, dividido por 5, mais 4x, que é 1, 1 mais 1, 2, dividido por 2, mais, aqui, quando não tem x, é x elevado a 0, 0 mais 1 dá 1, então vai ficar 8x elevado a 1, dividido por 1, aqui eu errei o sinal, né? É menos, e eu coloquei mais, então vamos só, retificar aqui o sinal. Retificando o sinal, então, onde está menos, aqui, ó, é menos, mais a constante C. E vai ficar 5 ln de x, menos 3 vezes 1 dá menos 3, 3 vezes 5, 15. Vai ficar 3 quinzeavos. Eu posso simplificar por 3, né? Está multiplicando e dividindo, então vai ficar menos 1 quinto. Menos 1 quinto, né, de x elevado a 5. Ou seja, x elevado a 5 dividido por 5. 4 dividido por 2 é 2, então mais 2x ao quadrado, menos 8 dividido por 1 é menos 8, x mais 5. Então, a integral da função já está determinada, já está calculada. Agora a letra G. Vamos fazer aí a letra G. Aí, professor, todas as vezes que vamos supor, até lá no enunciado, se vier elevado a menos 1, 2, que seja, eu tenho que colocar esse ln de x aí. Ou menos 1, né? Se Só aparecer... menos 1? É, menos 1. Menos 2 tem como somar. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Inclusive, nós fizemos aqui, ó. Aqui, ó, do menos 2 aqui, ó. Deu menos 1. Ah, tá. Só quando for menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. Aí desaparece a variável, não pode. Tá. É somente quando for menos 1. Tipo assim, a integral de 1 sobre x dx. Ou integral de x elevado a menos 1 dx. Ou integral de dx sobre x. É a mesma coisa, né? Tudo é menos 1. E se eu passar um x para cima, dá menos 1. Se eu passar um x para cima, dá menos 1. Quando for dessa forma aqui, a gente fala ln do módulo de x. Bom, vou fazer a letra G. A letra G, nós temos... Primeiro, eu só vou preparar a função. 15x menos 3 quintos de x ao quadrado, mais 14x elevado a 1 meio dx. Bom, para fazer a integral disso daqui, vamos fazer 15x, aqui é 1, 1 mais 1 é 2, dividido por 2, menos 3 quintos. X, 2 mais 1 é 3, então vai ficar x a terceira, dividido por 3, mais 14, x, 1 meio mais 1 dá 3 meio, né? 1 meio mais 1. Diminuindo entre 2 e 1 dá 2, 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3 meios. Então,
3 meios, mais, dividido por 3 meios aqui, mais C. Então, 1 meio mais 1 deu 3 meio, e dividido pela nova potência. 15 meios não simplifica, então vai repetir 15 meios de x ao quadrado. O menos 3 simplifica com 3 aqui, então vai ficar menos 5, menos 1 sobre 5 x ao cubo. Menos x ao cubo sobre 5. Aqui, 14 dividido por 3 meios. 14 dividido por 3 meios. Divisão de fração repete a primeira, vezes o inverso da segunda. 14 vezes 2 dá 28. 1 vezes 3, 3. 28 terços, não simplifica. Então, mais 28 terços. X elevado a 3 meio, já vou voltar para a raiz. Raiz quadrada de x elevado a 3. Mais C. Bom, letra H. Letra H, vamos primeiramente preparar a função para calcular a integral. Integral de 9y vezes y elevado a 1 meio menos 6y ao cubo menos 12y mais 9y ao quadrado dy. Bom, y vezes y elevado a meio, multiplicação de potências de base iguais, somos expoente e conserva a base. Então, vai repetir 9y, 1 mais 1 meio, dá 3 meios. Né? Nós acabamos de fazer aqui. Ó. 1 mais 1 meio. 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, não vou fazer novamente, não. 1 mais 1 meio dá 3 meios. Menos 6y à terceira, menos 12y, menos 12y, mais 9y ao quadrado dy. Agora que vamos determinar a integral. Só preparei a função, né? Nós preparamos a função aqui para calcular a integral. Agora, nós vamos calcular a integral. 9 vezes y, 3 meios mais 1. Vamos somar. 3 meios mais 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 5 meios. Então, aqui vai ficar 9 elevado a 5 meios. 9 elevado a 5 meios. Dividido por 5 meios. Menos 6y. 3 mais 1, 4. Dividido por 4. Menos 12. 1 mais 1, 2. Então, y ao quadrado. Dividido por 2. Mais
9y, 2 mais 1, 3, dividido por 3, mais 5. Bom, 9 dividido por 5 meios, vamos ver quanto que dá. 9, aqui, 9 dividido por 5 meios. Divisão de fração, repete a primeira fração, vezes o inverso da segunda. 9 vezes 2, 18, 18 sobre 5. Então, vai ficar aqui, ó, 18 sobre 5. Aqui eu vou voltar para a raiz. 5 elevado a 5 meios é raiz quadrada de y elevado a 5. Menos, que eu posso simplificar por 2, o 4 e o 6. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, y a quarta. Menos 12 dividido por 2 dá 6, menos 6, y ao quadrado. 9 dividido por 3 dá 3, y à terceira, mais 5. E agora a última. Eu vou fazer ela, que tem algumas questões de dúvida, né, da aula passada, e aí dá tempo da gente fazer alguma da aula passada. Então, primeiramente, vamos preparar a função aqui para fazer a integral dela. Eu vou copiá-la aqui embaixo, tem espaço, né? Vai ficar a integral de 5, integral de 5 z elevado a menos 3, mais 13 z ao quadrado, menos 7z, mais 2z. Assim de integral. Integral vai ficar 5z menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por menos 2. Mais 13, 2 mais 1, 3, dividido por 3. Menos 7, 1 mais 1, 2, dividido por 2. Mais 2, quando não tem número é 0, né? Então é 1z0, 0 mais 1, 1. z elevado a 1 sobre 1. Mais c. Mais dividido por menos dá menos. Esse z, né, ele está negativo, passa para baixo, então, com sinal positivo. Mais o 13 com o 3 não simplifica, o 3 é primo. Menos 7 também com 2 não simplifica, o 7 é primo. 2 dividido por 1 é 2. Z elevado a 1 é z, mais 5. Então, nós finalizamos, né, a aula de hoje com o estudo sobre as integrais. Vimos que a integral é a operação inversa da derivada, o que nós chamamos de antiderivada ou a função primitiva, né, e a regra, ao contrário da derivada que diminui 1 no expoente, a integral soma 1 e divide pelo novo expoente. E nós temos propriedades as quais nos ajuda a determinar, né, a integral das funções. Agora sim, Camila, vou voltar da aula, nós estamos na aula 15,
Vou voltar na aula 14 primeiro, tá bom? As atividades. Eu vou encerrar esse compartilhamento de tela para abrir as questões da aula passada. Qual letra, Camila? Da letra H para frente. Aqui. Bom, aqui é para calcular a integral, não é isso? E aqui nós temos uma função composta e um produto de função. Então, o primeiro passo, qual que é a regra Não é... o produto de uma Essa função? é a G, eu fiz, professor, é a H. Letra H. Aqui. Né? Então, aqui nós temos uma função composta, outra função composta e uma função comum, né? Normal. Qual que é a derivada da função ln? Aqui eu vou calcular a derivada da função ln, e nós temos duas funções. Eu vou falar assim, ó, a função f é ln de x, e a função g é 4x mais 5. Aí, para mim calcular a regra da função composta, a regra da cadeia, né? Eu faço f' de g de x vezes g' de x. Né? Essa é a derivada da função, vou chamar aqui função f. Essa é o f'. Eu derivo a função primeira, insiro a função, a segunda função dentro dela, vezes a derivada da segunda função. A derivada de ln, nós vimos que é 1 sobre ln, não é isso? 1 sobre o linha sobre 1, ou seja, vai ficar derivada da função ln de x, vou fazer aqui, f' é igual a derivada de ln de uma função, vai ficar 1 sobre x, não é isso? Eu não sei, porque eu não achei. Eu procurei e não achei. Deixa eu olhar aqui, não. Derivada da função ln. Eu não passei para vocês, não? Não sei, não. Deixa eu olhar aqui lá no roteiro de aula, ver se está lá. Roteiro de aula. Derivada da função ln, deixa eu ver qual exemplo. Estou procurando qual que é o exemplo que ele está. Função composta. Eu acho que está lá na aula 14. Deixa eu abrir lá na aula 14. A função ali, não, da aula 13. Né? Da aula 14 nós estamos aqui. Ali. Derivada da função ln.
Está lá na aula 13. Né? Na aula 13, depois daquela regrinha lá, daquela revisãozinha que eu fiz, derivada da constante, derivada da soma e subtração, derivada do produto, derivada do quociente. Aí vem lá a derivada da função e elevado a x e da função ln de x. É 1 sobre x. Então, né, voltando aqui na nossa aula, o que nós vamos fazer? Ó, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, você tem assim, ó, a minha função é ln de x. Vai ficar 1 sobre x, a derivada dela. Tá? Então, vai ficar 1 sobre x. Mas quem que é o nosso x? É 4x mais 5. Então, sobre 4x mais 5 vezes g' de x. Né? Porque, olha, nós derivamos a função f, que é 1 sobre x. Mas dentro desse x aqui, eu vou colocar a função g. E quem que é a função g? 4x mais 5. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Dentro desse x aqui, primeiro eu calculei a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. E aí, dentro do ln de x, eu coloquei 4x mais 5, que é a função g. Ó, coloquei a função aqui dentro. Vezes a derivada de g de x. O g de x é 4x mais 5. Quem que é a derivada de 4x mais 5? Somente o 4. Por quê? 4x mais 5 vai ficar 4 vezes 1, x elevado a 1 menos 1, e a derivada da constante é 0. 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é 1. 4 vezes 1 dá 1. Então, vezes 4. Mais 2 vezes e elevado a menos 5x. Bom, Professor, aí agora nós temos... Oi. então eu acho que eu errei meio mundo de Aqui, ó, esse trem. 4... Não, esse g de poderia x fazer... entre parênteses aqui não seria esse 4x mais 5 e a derivada, a resposta dele? O gelinho aqui? O g' é o quê? 4x mais... O g de x é 4x mais 5. Então, eu calculo a função... Eu faço a derivada da função principal, da função externa. Nós temos duas funções. A função externa é ln de x e a função interna é 4x mais 5. Eu calculo a derivada da função externa e coloco a função interna dentro da derivada. Depois, vezes a derivada da função interna. Aqui, ó. Calculei a derivada da função f. Qual que é a derivada da função ln de x? É 1 sobre x. Aí, dentro da função derivada, eu vou colocar a função g. Quem que é a função g? 4x mais 5. Né? Então, eu coloquei aqui dentro do x, aqui, ó, eu coloquei 4x mais 5. Isso daqui foi dentro do x. Agora, vezes a derivada de x. Vezes a derivada de g de x. Quem que é g de x? 4x mais 5. Qual que é a derivada de 4x mais 5? 4. Aí, então, esse termo aqui já ficaria assim, ó. 1 vezes 4 dá 4 sobre 4x mais 5. Agora vamos passar para o próximo. Mais eu 2 entendi vezes o que o senhor fez agora. Entendeu, né? Porque para mim, quando o senhor colocava esse f de linha aqui, 1 sobre x, eu estava substituindo esse x por 4x mais 5. Aí eu tinha que colocar entre parênteses de novo, na minha cabeça, 4x mais 5 vezes o 4. Entendeu? Não. Né? É vezes a derivada do g de x, a derivada de 4x mais 5 é 4. E agora, aqui, ó, eu tenho duas funções. Eu tenho e elevado a x, a função f. Ó, aqui a função f é e elevado a x. E a função g, quem que é? Menos 5x. Aí, qual que é a derivada de e elevado a x? É o próprio
e elevado a x, não é isso? A derivada de e elevado a x é o e elevado a x. Vai ficar mais 2 vezes e elevado a x. Mas dentro do x eu vou colocar a função g. Quem que é a função g? 5x. Menos 5x. Vezes a derivada g de x. A derivada de menos 5x é menos 5. Mais 2, derivada de x ao cubo é x ao quadrado, né? Porque esse 3 desce multiplicando e subtrai 1. 3 menos 1 para 3 menos 1, 2. Então aqui ficou 1 vezes 4 deu 4, sobre 4x mais 5. Mais vezes mais dá mais, 2 vezes 5, 10. Mais 10 e elevado a menos 5x. 2 vezes 3, 6. X ao quadrado. Ok? Entendeu agora a letra H? Mais ou menos, mas eu já tenho a luz. De novo. Primeiro a gente tem que ver a composição das funções. Quem são as duas funções? Ó, ln de 4x mais 5. A primeira função é ln de x, a função interna é 4x mais 5. Eu sei que eu tenho que derivar a primeira, coloco a interna lá dentro, a segunda função dentro dela, vezes a derivada da segunda função, da função interna. Então, calculei, derivada de ln de x é 1 sobre x, mas dentro do x eu tenho que colocar a função g. A função g é 4x mais 5. Agora, vezes a derivada da função g. Quem que é a função g? 4x mais 5. A derivada de 4x é 4, a derivada de 5 é 0, constante. Então, só ficou vezes o 4. A derivada disso aqui é 4. Aqui, quem são as duas funções? Uma é o e elevado a x e a outra é menos 5x. Aí eu vou calcular a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só que dentro de x, eu vou inserir a função g lá dentro. Onde tinha um x, coloquei a função g, que é menos 5x. Vezes a derivada da função g. Quem que é a função g? Menos 5x. A derivada de menos 5x é menos 5, que é menos 5. Então, que mais vezes menos é menos. 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 Duas vezes menos 5, menos 10. A próxima. Essa aqui conseguiu fazer ou não? Não, porque Ó, eu fiquei meio na dúvida. essa aqui, a função f é seno de x e a função g é x ao quadrado. Isso aqui, função f é e é 7 elevado a x. Quem que é a função g? 2x. E aqui, quem que é a função f? Cosseno de x. Quem que é a função g? 2x. Então, e aqui tem que aplicar a regra do produto. É um produto de duas funções. Então, fazendo aqui primeiro. Seno de x, derivada de seno é cosseno de x. Mas dentro do x eu vou colocar a função g. Então, cosseno de x ao quadrado. Vezes a derivada da função g. Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, mais a derivada de um número elevado a x é o quê? Vai ficar 7 elevado a x, mas quem que é o x? 2x. Vezes o quê?
vezes ln de 7. Né? Vezes ln de 7. E agora, ó, nós fizemos a integral, né? ln é e elevado a elevado a u, a regressa a elevado a u. A derivada disso aqui, nós vimos, acho que foi lá no capítulo 13 também. Deixa eu ver se era no capítulo 13. Tá assim, ó, lá no capítulo 13 está assim, ó, a elevado a x é igual a elevado a x vezes ln de a. Lá no capítulo de vocês está assim. Está na aula 13. A derivada disso aqui está assim. Colocando a elevado a x é igual a elevado a x vezes ln de a. Então, o que eu disse? A elevado a x, a derivada de a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes ln de a. Mas quem que é o x? Eu vou colocar lá dentro, o g de x, 2x, vezes ln de a, mas quem que é o a? O 7. Agora, vezes a derivada de g de x. A derivada de 2x é 2. Menos, agora, o que eu vou fazer? Ó, a regra do produto. U' vezes v, mais v' vezes u. Então, eu vou fazer essa parte aqui separada. U' é a derivada de menos 6x, vai dar menos 12x. 6x ao quadrado, a derivada dele é menos 12x. Vai ficar menos. A derivada de 6x ao quadrado vai dar 12x vezes v. Quem que é a função v? Cosseno de 2x. Mais, agora a derivada de v'. A derivada de v' é uma função composta. Eu vou derivar a derivada de cosseno é menos seno de x. Mas dentro do x eu vou colocar a função g. Então, menos seno de 2x. Vezes a derivada de g. Derivada de g é a derivada de 2x. Derivada de 2x é 2. Vezes u. Quem que é o u? U é 6x ao quadrado. Né? Vezes 6x ao quadrado. Vezes 6x ao quadrado. Vezes 6x ao quadrado. E então vai ficar. Aqui 2x vezes cosseno de x ao quadrado vai dar 2 cosseno 2x. 2x cosseno de x ao quadrado. Aqui, 2 vezes, vou fazer assim, ó, mais 2 vezes 7 elevado a 2x vezes ln de 7. Aqui, menos, vou fazer, repetir. Aqui vai dar 12x cosseno de 2x. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 6x dá 12x. 12x vezes seno de 2x. Agora com menos aqui vai só trocar o sinal. 2x cosseno ao quadrado x mais 2, 7 elevado a 2x vezes ln de 7, menos vezes mais dá menos, 12x cosseno de 2x, menos vezes menos dá mais, 12x cosseno de 2x. Ok. E a outra aqui também tranquilo, né? Ó, tem que a função g, a função f é cossecante de x, nós aprendemos a saber
Quem que é a função g? 2x. Quem que é a função f? π elevado a x. Quem que é a função g? 3x. Quem que é a função f? Tangente de x. Quem que é a função g? A função g é 4 menos 3x. Também, né? Quem que é a função g? Logaritmo de x. Quem que é a função h? A função f, né? A função g é 3x. E quem que é a função f? Secante de x. Quem que é a função h? X sobre 2. G, seno de x. Opa, f, né? A função externa. E o g, 3x. Aqui, um é x. E o outro, x ao quadrado menos 3. Aqui, uma é cotangente de x. A outra, 2x menos 5. E é só aplicar a regra da cabeça. Ok. Já são 22 horas e 35 minutos. Vamos encerrar a nossa aula. E aí, né? Professor, aí como essas eu não dei conta de fazer, Você pode postar ainda, não tem problema não. Tá? pode postar depois? Pode. Quem não conseguiu fazer, posta depois. Aí não precisa postar, não. Já Tá tá bom, ok, então. então. Eu também vou postar com atraso, professor, que eu também não consegui essa. Tá bom, obrigada. Na próxima semana. O que vocês conseguiram? Certo? Então, boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Bom fim de semana também. Boa noite. Eduardo Gonçalves está presente? Nelson está presente, Nelson? Amanda? Jonathan? Nelson? Jonathan? Amanda? Jonathan? João Pedro? João Pedro? Amanda?